dia aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus, culto de Páscoa. Nesse domingo pela manhã, dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, nós estamos aqui para louvar, para adorar o seu santo nome. Vamos ler Mateus capítulo 28, de 1 a 6, parte A. Diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que temos vivido durante esta semana, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para que a Tua presença seja constante nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, oramos, Senhor, nesse momento, pedindo para que receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, estamos aqui para adorá-lo, para exaltar o Teu santo nome, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, e dizer que o Teu nome reine em todas as nações, Senhor. Meu Deus, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada internauta que está acompanhando este culto neste momento, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tenham a consciência, Senhor, do quão importante é essa frase, Senhor. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. E nós cremos, meu Deus, que o Teu Filho morreu, Senhor, através da crucificação na cruz. E nós cremos, meu Deus, que o Teu Filho ressuscitou, Senhor. E por isso nós podemos orar em nome dEle, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Yeah.
Abra sua Bíblia, Filipenses 6, de 5 a 8. É nessa palavra que a gente vai refletir nesta manhã de Páscoa. Filipenses 2, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, hoje comemoramos a Páscoa, a mais bela história de amor. A mais bela história de amor que esse mundo já viu desde o seu início até os dias de hoje. Essa é a mais bela história de amor. Se fez homem, nasceu humildemente, teve uma vida irrepreensível, trouxe ensinamentos, não apenas por palavras, mas principalmente por ações. Viveu humildemente, nos mostrando o amor do Pai, nos mostrando o Pai através dele. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele usou as ferramentas que nós temos ao nosso alcance hoje. Comunhão com o Pai, jejum, oração, palavra de Deus. E ele foi julgado e condenado injustamente à pior morte possível naquela época, a morte pela cruz. Queria dizer, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte, triunfando sobre a morte e trazendo assim salvação ao mundo e mostrando a mais bela história de amor de toda a história. No texto que nós lemos, após fazer menção que Jesus foi obediente até a morte, Paulo destaca a morte de cruz. A mais bela história de amor se contrasta com a pior morte possível. Em Deuteronômio 21, 22, capítulo 21, versos 22 e 23b diz: quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. O pendurado é maldito de Deus. Olha em Atos 13, 28 e 29, diz assim: e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que dele estavam escritas através dos profetas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Gálatas 3,13 diz assim, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Queridos, a cruz era instrumento de morte, era instrumento de vergonha, era maldita, era humilhante. Isso tudo para o povo judeu já sabia, olha, quem está sendo crucificado não é boa coisa, que era condenado a esse tipo de morte, era considerado escória da humanidade. Em Mateus 27, 32 diz: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Irmãos, era uma morte tão cruel que só de levar a cruz do outro era constrangedor. João 19:17, e levando ele às costas a sua cruz, lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Jesus teve que levar a sua cruz. Jesus teve que andar por todo aquele caminho, mostrando ali para todo o povo um sinal de vergonha, um sinal de humilhação. Jesus viveu essa humilhação, andou ali totalmente desprezado. Em Filipenses 2:8, lemos que como Jesus agiu perante a situação. E achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 2, como Jesus reagiu a isso. Lá fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezada, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então os irmãos conseguem ver o que a cruz significava, o simbolismo dela, que tipo de respeito uma pessoa que fosse crucificada poderia ter, que tipo de lembrança uma pessoa que morreu na cruz poderia ser lembrada. Talvez de maneira agradável, jamais, jamais. Mas vejam como nosso Deus é capaz de transformar tudo. O que significava algo deplorável naquela época, nós hoje nos lembramos da cruz de maneira diferente. Nos lembramos com uma história de amor. Com uma história de amor de um Deus que ama cada um de nós, que se fez homem e morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos viver eternamente. E nós vamos ver, existem muitas maneiras de enxergarmos a cruz, mas nós vamos destacar 6 maneiras neste domingo de Páscoa que nós olhemos para a cruz e devemos nos lembrar dela. E a primeira lembrança que a cruz nos traz é a sua pregação. Olha o que diz 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Queridos irmãos, amigos internautas que nos acompanham, não há evangelho legítimo que não passe pela cruz de Cristo. Por mais belo que seja um sermão, por mais estruturado que ele seja, por mais finas sejam as suas palavras, o máximo que pode se obter através desse modelo é apenas convencimento e não conversão. É dever de cada um de nós, cristãos, levar a mensagem da cruz a sério, levar a sério a sua pregação para que a cruz não se faça vã. A mensagem da cruz ela nos lembra a necessidade dela. Ela nos lembra que somos pecadores indignos e que nós deveríamos estar lá, mas essa mensagem também traz a maravilhosa graça que recebemos, esse favor imerecido que Deus nos oferece através de seu Filho Jesus. Se olharmos para a cruz, não teremos consciência, se não olharmos para a cruz, não teremos consciência da manifestação do amor de Deus por nós. Não teremos consciência de que aquele que nunca pecou fez pecado por nós, ao ponto do próprio Deus abandoná-lo por causa dos nossos pecados. Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recebendo os nossos pecados. Deus não convive com os pecados, por isso se afastou dele. Quando olhamos para a cruz, não podemos deixar de ver a sua pregação. A mensagem da cruz é eficaz para salvar os que estão nas trevas do pecado. A segunda lembrança que a cruz de Cristo nos traz é a sua glória. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde todas as pessoas, em todas as áreas, vivem buscando fama, vivem buscando glória, vivem buscando poder. Abra os jornais, leia as revistas, acessem redes sociais, leia e vê. Vocês vão ver que do mais simples, não do mais humilde, do mais simples cidadão até o mais alto cargo político, as pessoas andam buscando a própria glória. E em época de pandemia, estamos cheios de pessoas que querem buscar a glória, não porque estão ajudando enfermos, não porque estão ajudando a vidas serem restauradas, mas simplesmente para serem glorificadas, para aumentar seus status. Não há glória nenhuma para homem nenhum que não passe pela cruz. Lembre-se disso, não há glória nenhuma que não passe pela cruz de Cristo, meus queridos. A nossa glória está em sermos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Gálatas 5, a partir do verso 19, nos dá um exemplo do que é morrer para o mundo. Olha o que diz.
Porque as obras da carne são manifestas, são as obras do mundo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herão o reino de Deus. Querido, se você quer comemorar uma Páscoa de uma maneira que agrada a Deus, deve se gloriar na cruz de Cristo, crucificando o mundo para você e sendo crucificado para o mundo. A terceira lembrança que a cruz de Cristo nos traz é a sua reconciliação. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vamos fazer um exercício aqui bem fácil, partindo do pressuposto que todos nós já tivemos inimizades. Com certeza você já teve. Talvez não por sua causa, mas talvez por outras pessoas. Mas independente de quem esteja ocupado, imagina, uma pessoa te ofende, fala mal de você, te humilha, declara para todo mundo que é seu inimigo, mente contra você, apronta de tudo para prejudicar a sua vida. Se fosse para alguém buscar a reconciliação, teria que partir de quem? Teria que partir dessa pessoa, ela que maltratou, ela que te fez mal, ela que te levou a situações embaraçosas. Essa pessoa deveria buscar a reconciliação contigo, mas a cruz ela nos mostra uma reconciliação diferente. Segundo os Coríntios 5, 18 e 19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nosso Deus é maravilhoso. Ao invés de acusar cada um de nós pelos nossos pecados, Ele buscou se reconciliar conosco, imputando os nossos pecados ao seu Filho Jesus através da morte na cruz. Apesar dos nossos erros, Ele nos amou tanto que buscou se fazer carne para nos reconciliar com Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A quarta lembrança que a cruz nos traz são seus inimigos. Filipenses 3,18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Fica fácil lembrarmos de carnaval, comediantes, políticos, canais de TV. Entenda aqui que eu não estou generalizando, mas se você parar para pensar em carnaval, com certeza vai vir à sua mente esses inimigos de Cristo. Se você pensar em políticos, com certeza vai vir à sua mente algum que é inimigo de Cristo. Se você pensar em TV, se você pensar em todas as áreas, você vai ver os inimigos da cruz. O que mais nos entristece, irmãos, é que existem inimigos da cruz nos bancos das igrejas, nos cargos administrativos das igrejas, nos ministérios das igrejas, por mais triste que pareça, nos púlpitos das igrejas. Lembrando que não são todas, minoria, mas existe. E queridos, digo isso com tristeza no coração, não por julgamento ou por intuição, mas por constatação. Os inimigos da cruz, eles buscam a glória em si mesmos. Os inimigos da cruz, eles não foram reconciliados com Deus e nem pregam a reconciliação com Deus. Leia a palavra de Deus e a sua mensagem, olhe para a cruz e nós veremos quais são os seus inimigos. A quinta lembrança que a cruz de Cristo nos traz é a sua paz. Colossenses 1,10. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O sangue de Jesus na cruz nos trouxe a paz. Quando olhamos para a cruz, devemos nos lembrar de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem vive e prega a mensagem da cruz, quem se gloria na cruz e quem foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, tem uma paz real, tem uma paz autêntica. Não estou dizendo que você vai ter uma vida tranquila, que você vai ter uma vida boa. Não estou dizendo que não haverá problemas, mas estou dizendo que por mais turbulenta e problemática que seja a sua vida, a paz do Senhor, a paz de Deus estará presente e ela vai te ajudar a caminhar. Ela tem me ajudado muito nesses tempos, principalmente nesses agora, e há tantos outros que estão descansando na paz do Senhor. Experimente a paz de Cristo, a paz que Ele te oferece através do sacrifício que foi feito na cruz. E a sexta e última lembrança que a cruz de Cristo nos traz é o seu efeito, o seu efeito. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em outra versão diz, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O efeito da cruz revoga as ordenanças do Antigo Testamento. Queridos irmãos, amigos internautas, a cruz de Cristo, o seu efeito não podem ser jamais esquecidos nas nossas vidas, porque seu efeito nos atingiu. Em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. As atitudes de Adão e Eva trouxeram consequência para toda a humanidade. Vou repetir, para toda a humanidade. Trouxe a consequência que é a morte. Romanos 6,23, parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Antes da cruz, por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos pecados, havia um decreto de morte. Todos foram afastados, todos foram desligados da glória de Deus, mas através da cruz foi revogada essa dívida, foi revogada essa cédula, porque o sangue de Cristo na cruz tem o efeito de nos dar vida eterna. Mas você tem que reivindicar essa revogação aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós lemos que o salário do pecado é a morte e por causa da cruz podemos complementar, mesmo em Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando olharmos para a cruz, lembremos não de morte, mas de vida. João 3,16, olha que interessante, João 3,16 ele é o resumo que vai do Natal até a Páscoa. Veja aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A cruz tinha um significado tão ruim que associava quem nela estava ao que há de mais imprestável nesse mundo. Com a crucificação e a ressurreição de Cristo nesse mundo, ele se tornou um dos mais belos símbolos do cristianismo. Para que pudesse olhar para ela e lembrar da sua pregação, da sua glória, da sua reconciliação, dos seus inimigos, da sua paz e do seu efeito. O livro de Filipenses continua a partir do versículo 9, falando que Jesus não foi apenas crucificado, mas que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você está ouvindo essa mensagem, está assistindo essa mensagem, está acompanhando comigo neste domingo de Páscoa, o domingo onde o Senhor ressuscitou, o Senhor Jesus venceu a morte na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Quais efeitos que a mensagem da cruz tem trazido nas suas vidas?
Quais os efeitos que ela tem trazido para cada um de nós? Na Páscoa nós refletimos sobre isso, ou nós aproveitamos o feriado para viajar, para fazer o que nos convém, para alegrar a nossa carne, para ser uma data no calendário a ser comemorada superficialmente? Se a mensagem da cruz mexeu com você, convido que você agora abaixe a sua cabeça para que nós possamos orar, e eu vou orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, te peço, ó Deus, que essa mensagem, a mensagem da cruz, tenha falado aos nossos corações. Meu Deus, que tenha tocado a cada coração que está acompanhando essa mensagem, Senhor. Senhor, nós sabemos que não havia necessidade nenhuma da tua parte deixar a sua glória, Senhor, deixar o seu trono e viver humildemente, Senhor, sofrer o que nós sofremos, meu Deus, padecer muito mais do que nós padecemos, Senhor, ser humilhado, ser, meu Deus, xingado, ser desprezado, ser desacreditado, Senhor, mas fazer isso tudo, Senhor, com o intuito de nos salvar, Senhor, através da morte na cruz. Meu Deus, sabemos o quanto deve ter sido sofrido para o Senhor. Meu Deus, morrer naquela cruz, ser crucificado, aguentar todas aquelas humilhações, Senhor. Meu Deus, mas nós te louvamos, porque o teu Filho Jesus venceu a morte, Senhor. Ele venceu a morte para que nós hoje pudéssemos comemorar a Páscoa, Senhor, pudéssemos comemorar a ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, esteja entrando em cada lar, esteja entrando em cada coração que acompanha essa mensagem, Senhor. Esteja transformando essas vidas, Senhor, as que ainda não tinham te conhecido, Senhor, que ainda não tinham entendido a mensagem da cruz. Esteja transformando esses lares, esteja transformando essas vidas, Senhor, fazendo uma morada nesse coração, Senhor. Meu Deus, que eles possam ver, Senhor, que a cruz, ela é vergonhosa porque ela nos traz a mensagem dos nossos pecados, mas ela nos alegra porque nos mostra o quanto o Senhor nos amou, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem essa consciência, que tem acompanhado, meu Deus, que tem buscado uma vida de santidade perante Ti, Senhor. Te pedimos por cada um desses que estão acompanhando hoje, que estão acompanhando depois, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, transformando a vida deles através do sangue derramado do Teu Filho na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, aos seus amigos, aos todos que te querem bem. Eu vou terminar a gente lembrando que Deus exaltou Jesus na cruz soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós assim estamos terminando o nosso culto da Páscoa. Agradecemos a cada irmão que tem acompanhado as nossas devocionais todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã. Todo dia à noite, às 8 horas, de segunda a sábado. Na quarta-feira nós temos o culto às 20 horas. No domingo nós temos a escola bíblica às 10 horas da manhã. E no domingo à noite, acompanhe, convide, compartilhe as nossas postagens. Estejam acompanhando, estejam pedindo orações, estejam também colocando ali, se você está com alguma dificuldade, nos procure para que a gente possa ajudar você. Independente se você é da igreja, independente se você é amigo nosso, é conhecido nosso, se você está vendo esse vídeo, necessita, nos procure, passe mensagem para a rede social da igreja e nós vamos procurar entrar em contato com você para te ajudar. Pedido de oração, mande pedido de oração através da timeline, através das mensagens ou inbox. Estejam participando, estejam compartilhando os cultos. E nós convidamos a todos vocês a reunirem as suas famílias hoje para ver a cantata Pela Manhã Vem a Alegria. Nós iremos transmitir às 19 horas. Ela é gravada, mas mostra desde a entrada de Jesus em Jerusalém até a sua crucificação e até ele ser ressuscitado e glorificado. Deus esteja abençoando muito a cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus e um ótimo domingo a cada um de nós.